Bom, irmãs, vamos para o nosso estudo, né, do capítulo 4, que tem como tema, como título, né, discernimento espiritual. Como saber o que é verdade? E, para mim, esse capítulo, ele é como se fosse um complemento, né, do capítulo anterior. Eles dois se casam, é uma boa continuidade. E estudando ele, né, para fazer a facilitação do estudo, eu percebi o quanto que ele é assim oportuno para o tempo que eu digo assim para a cultura, né, que a gente vive atualmente. Isso porque a gente é bombardeado diariamente, né, com conceitos, ideias, ideologias, filosofias do mundo, né, mundanas. E esses conceitos, essas ideias, elas roubam, chamam nossa atenção, né, muitas vezes prendem nossa atenção, roubam nosso tempo, nos fazem gastar tempo nelas e algumas vezes confundem nossa mente, né, acabam nos confundindo. E por isso que eu acho que é uma temática muito oportuna e muito importante mesmo para a gente estudar. E mais do que isso, né? Ela é necessária. E assim, esses conceitos e essas ideias mundanas a gente encontra em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar que a gente procurar. Seja em livros, revistas, redes sociais, filmes, séries, em todo lugar elas estão lá, ou explicitamente, ou às vezes, né, bem disfarçadinhas ali dentro, escondidinhas, mas às vezes elas estão ali por trás. E assim, eu vou até dar um exemplo recente, né, meu. Eu estou numa fase que Olivia está com 2 anos, né? Então eu estou naquela fase dos 2 anos abençoados. Então, algum tempo recentemente, desesperada, assim, meu Deus, procurando conteúdo sobre educação de criança, né, de filhos, disciplina, tudo isso. E eu me deparei com um conceito que falava assim, né, com relação à obediência, que dizia assim, os seus filhos, né, os nossos filhos, eles não são robôs, né? Eles são pessoas com vontades próprias, com sentimentos próprios. Então, assim, o foco da mãe e do pai tem que ser fazer com que o filho seja colaborativo, né? Seja colaborativo e não necessariamente, o seu filho não tem que ser necessariamente obediente, obedecer tudo que você fala e tal. Ele tem que ser colaborativo, né? Porque ele é uma pessoa diferente de você, ele tem os próprios desejos, as próprias vontades. E assim, isso pode até parecer, sei lá, né? Pode até parecer fazer sentido para alguém em algum momento, mas quando a gente confronta esse ensino, esse conceito com a Bíblia, a gente vê que não é bíblico, né? Que a Bíblia fala claramente que os filhos devem obedecer aos pais, né? Que nós como pais, a gente deve ensinar nossos filhos o princípio da obediência. Então, assim, são coisas que vão entrando sutilmente na nossa vida, na nossa casa, né? No nosso coração. E quando a gente não tem essa habilidade de discernir, né? Quando a gente não olha com um olhar mais crítico, mais apurado, às vezes a gente deixa passar esse tipo de coisa, né? E se apropria dessas informações erradas. Então, esses conceitos, né? Geralmente eles atraem a gente. Eu relacionei 3 motivos que geralmente esses conceitos mundanos são atrativos para a gente. Em primeiro lugar, porque geralmente eles fazem a gente se sentir bem, né? Logo no começo do capítulo, a autora descreve uma historinha de uma moça que ela chama de Letícia, né? E ela disse que a Letícia estava ansiosa por comprar um livro que estava bem alta, né? Um best-seller e tal. E a temática era assim relacionada a controlar o seu destino, né? Ajudar ela a se sentir importante, a controlar o destino dela. Então, essas coisas que fazem a gente se sentir bem, geralmente chamam a nossa atenção, né? Nos seduzem. O segundo motivo, porque geralmente esses conceitos nos atraem, é porque eles trazem uma solução, né? Muitas vezes a gente procura para o nosso problema uma solução rápida, né? Eu queria uma solução que fizesse a Olivia me obedecer, né? Que a Olivia ficasse comportada rapidamente. Então, geralmente são conceitos que trazem uma solução rápida, uma solução fácil.
para o nosso problema, ou pelo menos prometem, né, trazer. E isso nos atrai. E o terceiro é que, às vezes, também são conceitos ou são ideias que justificam algum comportamento da gente, né? Algum comportamento que não é bíblico, né? Que a gente não quer mudar, e a gente diz, eu estou fazendo isso, né? Eu estou tratando meu marido assim porque ele também não faz isso e aquilo que ele devia fazer. Ou eu sou dessa forma porque na infância a teoria tal diz que quando a gente, né, não tive amor, não tive atenção dos meus pais, e por isso que eu sou assim. Então, às vezes, a gente busca essas alternativas como uma justificativa, né, para o nosso comportamento. Ó, minha garganta. Mas, e também, outra questão que eu anotei aqui, é que muitas vezes esses conceitos ou essas teorias são também modismos, né? Tendências do momento, da época, né? Por exemplo, a questão que algum tempo atrás estava bem alta e ainda está hoje, é a questão do empoderamento, né? Feminino, do feminismo. Oh, minha garganta já. Então, são conceitos que estão bem alta, mas também são bem complicados, né? E uma coisa que a autora traz, que eu achei também bem importante, eu anotei aqui como para a gente ter atenção, é que geralmente essas mentiras contêm verdade suficiente para se parecerem com a verdade completa. Então, quando é uma coisa que é totalmente não bíblica, né, totalmente mentira, a gente já consegue identificar de imediato. Mas quando é uma coisa que tem um fundo de verdade, parece ser verdade, né, mas está ali distorcida, ela nos engana com mais facilidade. Meninas, desculpem minha garganta, viu? Então, veja só. E essa questão de ter um fundinho de verdade, né? É uma das estratégias usadas por Satanás, né? Se a gente for analisar na Bíblia, o diabo lá, já no começo, lá em Gênesis, né? Quando a serpente falou com Eva, Satanás usou uma palavra que Deus tinha falado, né, para Adão e para Eva. Então, ele pegou aquele mandamento do Senhor, distorceu. Quando ele foi falar com Eva, ele já foi falando, distorcendo a palavra do Senhor. Mas ele não saiu do nada, né? Ele pegou aquilo ali e torceu e modificou para começar aquele diálogo com Eva. Da mesma forma, na tentação de Jesus no deserto, né? Quando o diabo vai lá tentar Jesus as 3 vezes, ele usa textos da Bíblia, né? Como o Mirtz comentou na aula passada, tirados de contexto, lógico, mas ele foi ali, usou como argumento, né, para embasar o argumento dele, para tentar convencer Jesus ao pecado. Então, essa é uma estratégia também de Satanás para tentar nos enganar, né? Usar um pouquinho da verdade, distorcer a verdade, e tentar, com isso, tomar o nosso coração. Por isso, a gente, na página 72, a autora fala, né, que nós precisamos ter a habilidade de ver o erro onde quer que ele esteja, não importa o quão escondido ele esteja. Então, precisamos desenvolver, né, essa habilidade, esse senso crítico. E como que a gente consegue, né? Quais são os passos para a gente conseguir desenvolver esse discernimento? Em primeiro lugar, o desejo do nosso coração, né? De buscar a sabedoria, de conhecer mais a palavra de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o start inicial, né? Como nós aqui estamos todas as quartas-feiras nos reunindo, estudando um livro, estudando a palavra de Deus. Então, há o desejo no coração de todas aqui. O segundo passo, né, é a oração. Em Tiago 1,5, né, o autor fala que se você precisa de sabedoria, peça a Deus, né, e ele não vai negar, ele não nega a ninguém a sabedoria, mas precisamos pedir, né, precisamos ir a Deus em oração, pedir essa sabedoria. E em terceiro lugar, a busca, né, buscar ativamente essa sabedoria, entendendo esse discernimento, né, entendendo que a fonte precisa ser a palavra, né, como está lá em
2 Timóteo 3,16, né, que a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, né, para a instrução, para a educação na justiça. Então, tendo em mente esses 3 passos, a gente vai caminhar em busca do discernimento. E aí, a autora já dá uma dica prática também para a gente conseguir discernir, né, para a gente conseguir, assim, ter um alerta, né, para determinadas situações. Lá também na página 72 ela diz: coisas que parecem ser boas demais para ser verdade, fora da palavra de Deus, via de regra, apenas parecem ser. Então, se não é a palavra de Deus e está ali aquele negócio bom demais para ser verdade, gente, se está bom demais para ser verdade, né? Desconfie. No mínimo, desconfie e busque ter um olhar um pouquinho mais crítico, né, para isso. Outro ponto que é importante a gente destacar quando a gente está em busca desse discernimento espiritual e dessa sabedoria é que a gente precisa ter o cuidado para não nos tornarmos legalistas. Ela fala isso no tópico Evangelho e Discernimento Espiritual, né? A gente, muitas vezes, quando está muito nessa busca de conhecimento e tal, do certo e do errado, a gente pode cair nessa armadilha, né? De nos tornar muito legalistas e de que nossas palavras, nossas ações e nossos julgamentos não sejam pautados no amor. A gente precisa, antes de emitir qualquer julgamento, qualquer aconselhamento, a gente precisa entender que essa verdade precisa sim ser falada, mas em amor, né? Com cuidado pela vida do outro. Isso precisa ser considerado, né? E a gente precisa ter isso no topo da nossa lista de prioridades. Então, vamos lá. A autora traz uma definição do que é o discernimento espiritual. Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu ver. Olha só. Cadê? Pronto, está aí a definição. Ela diz que é uma habilidade aprendida de compreender e aplicar as verdades encontradas na palavra de Deus, de tal maneira que sejamos capazes de diferenciar entre verdade e erro e entre certo e errado. E aí, nessa definição, eu destaquei 2 palavras para a gente atentar. A primeira é a palavra aprendida, né? Então, assim, essa habilidade, a gente não nasce com ela, né? E a gente também não recebe ela milagrosamente no momento em que a gente aceita Cristo, né? No momento que a gente se declara, confessa a Jesus, né? Quando a gente confessa a Jesus, não vem assim o discernimento espiritual, né? Né? E entra na gente assim de uma forma miraculosa, mirabolante. Não. É uma habilidade que ela precisa ser aprendida. E o aprendizado envolve, né, a disciplina, a busca pelo conhecimento e uma busca intencional, né, pelo conhecimento. E a segunda palavra é aplicar. Não basta a gente aprender, né? Nós precisamos aplicar, nós precisamos colocar em prática. Senão, não tem sentido, né? A gente buscar tanto esse aprendizado e a gente não aplicar. E essa aplicação precisa ser, primeiro, no que eu creio, no que cremos. Será que o que eu creio, será que os meus valores, né, o meu modo de pensar, será que isso está de acordo com a palavra de Deus, né? Primeiro, nós precisamos aplicar essa verdade, esse discernimento espiritual ao nosso coração, né? E depois que a gente aplicar ao nosso coração, que a gente confronta o nosso coração, as nossas crenças, a nossa visão de mundo, a gente vai aplicar ao que fazemos, né? Com o que cremos. O que é que eu tenho feito? As minhas ações, elas têm sido de acordo com a vontade de Deus, né? Elas têm demonstrado a Cristo, elas têm apontado para Cristo, para a Escritura de uma forma correta. Então,
Esse é o grande desafio, né, da gente, na verdade. E aí a autora depois que ela faz essa definição, ela nos mostra 4 passos, né, para a gente aplicar esse discernimento espiritual, para desenvolver, na verdade, né, essa habilidade. São passos bem práticos que vão nos ajudar a saber como desenvolver mesmo, né, esse discernimento, essa sabedoria. E aí ela diz que são esses 4 passos que faz esse acrósticozinho, né, PARE, que eu botei aí em vermelho. O primeiro é pare para estudar a palavra de Deus. E nesse sentido, eu acho que a aula anterior, o estudo anterior, né, que foi Mirtz que deu, foi assim, totalmente, supre totalmente esse primeiro passo, né, porque lá a gente aprendeu ferramentas, né, dicas, chaves assim muito preciosas para a gente conseguir estudar a Bíblia de forma correta, né, de forma sem tirar textos de contexto. Mitch também deu algumas dicas de Bíblias, de linguagem, né, da Bíblia, que são mais fáceis da gente entender de repente. Então, assim, nós temos o arsenal já, né, para esse estudo. A aula passada, assim, falou muito ao meu coração, e a gente, inclusive, está lá no YouTube, né, se a gente esqueceu, quer relembrar, pode voltar lá para pegar essas dicas de novo, e são dicas preciosas para a gente estudar a palavra de Deus. O segundo passo, né, que a autora coloca é que atente que há um tempo para ter sucesso e para falhar. Né? Nesse sentido, a gente precisa ter em mente que adquirir o discernimento espiritual, a sabedoria, né? Isso requer um tempo, né? Não é da noite para o dia, né? Não é no primeira, sei lá, né? Não é no primeiro livro da Bíblia, no primeiro livro que eu leio, que eu vou ter esse discernimento para todas as áreas, né? Existe um tempo, existe um processo que a gente vai a cada dia, né, dando um novo passo e aprendendo mais. Inclusive, pode até ter pessoas que já tenham muita maturidade espiritual, tenham discernimento em várias áreas, mas de repente pode chegar alguma pessoa, algum caso, alguma situação de alguém que te peça um aconselhamento numa área que você não domina muito, né? De repente, eu tenho conhecimento, sei lá, mais em uma determinada área e chega alguém me pedindo algum conselho ou desabafando comigo sobre depressão, né? E na hora, assim, a gente, né? Poxa, e agora, né? Eu não estou preparado para isso. Depressão é um assunto que eu ainda não estudei assim biblicamente para responder essa pessoa. Então isso pode acontecer com a gente, né? Não só num aconselhamento formal, mas ao longo da vida mesmo, né? As pessoas, alguém chegar e pedir um conselho ou querer desabafar sobre esse assunto. E eu acho que o que a gente pode fazer melhor nesses casos é ouvir a pessoa, né? Orar com a pessoa e dar uma palavra de esperança, uma palavra bíblica, né? De esperança, mas que de repente seja mais geral, se a gente ainda não soubesse aprofundar. E a partir dali a gente buscar, né, aquele conhecimento específico, buscar o que a Bíblia diz especificamente sobre aquilo, né, e depois voltar para a pessoa, né, e aí, fulano, né, como é que você está? Vamos dar uma saída, ou nesse tempo de pandemia, né, faz uma ligação de vídeo, e aí sim você pode dar um conselho mais direcionado para aquele problema, né? Mas é isso, há um tempo, né, muitas vezes para a gente conseguir desenvolver essa habilidade do discernimento. O item 3. Repare em outros que são perspicazes espiritualmente. E quando eu li esse item, né, eu lembrei logo de que como é importante para a gente desenvolver essa habilidade, como é importante a gente congregar, né? A gente muitas vezes, hoje a gente tem os movimentos aí dos desigrejados, né? Principalmente agora nessa pandemia, que todas as igrejas estão, a maioria transmitindo online, né? Então, as pessoas, tá passando online, não vou para igreja nenhuma. E a gente também tem aquelas pessoas que às vezes chegam na igreja depois que o culto começa, saem antes do culto terminar, né? Não tem essas pessoas. E aí depois, ai meu Deus, ninguém na igreja fala comigo, ninguém chega para perguntar como eu tô. Mas
como alguém vai chegar, né? Você não participou da vida da igreja, você não congregou. Então, a gente vai conseguir acompanhar, a gente vai conseguir ter bons exemplos de pessoas maduras na fé, firmes na fé, que passaram por situações difíceis, mas que passaram por aquilo, né, com confiança no Senhor. A gente vai conseguir isso se a gente congregar, né, e se a gente se envolver mesmo, né, na igreja, em comunidade. Eu sei que nesse tempo de pandemia, né, existem as limitações, de estarmos fisicamente mesmo. Mas até esse momento aqui que a gente tem, né, é um momento da gente estar fazendo isso. Inclusive, eu tenho até um testemunho pessoal com relação a isso. Algumas mulheres aqui, eu acho que na época foram, né, para o meu chá de fralda, de Olivia, quando eu estava grávida, e a gente contou um pouquinho nosso testemunho lá, né, sobre a gravidez, que a gente não podia, né, ter filho e tal. E quando a gente foi partir para o tratamento, uma pessoa na igreja que, assim, eu conversei com ela umas 2 vezes, só procurei ela umas 2 vezes para conversar, mas para mim foi extremamente abençoador, foi Patrícia, Pati dos Trigêmeos, né? Porque eu sabia que ela tinha passado por uma situação parecida, né? Que é uma situação semelhante à que eu iria passar, que eu estava. E aí, naquele momento, eu fui conversar com ela e, assim, foi extremamente abençoador. Ela trouxe, assim, para mim, palavra mesmo bíblica, né, de descanso no Senhor. E foi muito bom, né? Diferente dos conselhos, por exemplo, que eu recebia de colegas de trabalho, né? Colegas de trabalho que não eram cristãos, o conselho tenha um pensamento positivo, né? Vai dar certo, né? E quando eu fui para uma irmã da igreja, eu tive um conselho totalmente diferente, um conselho bíblico. Então, é importante demais a gente caminhar junto, né? E saber das dificuldades, das lutas, né? Das vitórias. E assim a gente consegue se ajudar. Isso é maravilhoso. E por fim, exercite, né? Exercite as verdades aprendidas todos os dias. E para exercitar, para colocar em prática, a autora dá algumas dicas, né? Ela continua falando da Letícia, né? Da personagem lá do começo do capítulo. E ela diz, aí Letícia, ela já estava naquela, né? Já estava com aquele livro. E aí, quando ela ligou a televisão, no programa de televisão, a convidada lá estava falando sobre desenvolver o seu poder interior, né? Então, tudo estava casando com o que ela queria ouvir, né? E aí, a autora deu umas dicas, assim, você faça algumas perguntas, né? No momento que você se deparar com alguma coisa, assim, que lhe coce os ouvidos, né? Que você fique... que acenda, assim, o sinalzinho de alerta. Então, você se pergunte, esse ensinamento se alinha com a Escritura? Essa mensagem, ela me traz para mais perto de Deus? Então, são coisas que vão clareando a nossa mente, né? E será que eu estou permitindo que os meus sentimentos determinem o que é verdade? Porque às vezes a gente quer tanto um conforto, um consolo, a gente quer tanto né, uma solução, e a gente deixa os sentimentos falarem, né, mais alto. E eu digo muito isso para os adolescentes, né, sobre o nosso coração, que a gente tem muitos conselhos aí no mundo de assim, siga seu coração, né, faça o que te faz feliz. Se seu coração estiver mandando, faça. E eu digo muito isso para eles. Eu disse, gente, não caiam nessa, né? A Bíblia diz que o nosso é enganoso, né? Mais do que todas as coisas. A gente precisa estar atento e não se deixar levar pelo coração. Então, foram essas as dicas básicas. E assim, depois ela vai passar para alguns outros tópicos a mais. Na página 78, ela vai falar sobre a verdade da palavra de Deus. Ela vai dizer que a palavra de Deus, ela é a verdade, né? E isso deve pautar a nossa vida, a nossa busca pelo discernimento. Em João 17:17, né, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? E essa verdade é para todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente, mesmo que inconscientemente,
tem uma tendência de compartimentalizar as coisas, né? Não, assunto X eu vou buscar na Bíblia, né? Agora, assunto Y, não. Isso aqui eu vou procurar em outro lugar, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Quando é um assunto que a gente acha que não tem nada na Bíblia falando sobre isso, né? Ah, estou com problema com finanças, então, não, a Bíblia não é para isso, não, vou procurar em outro lugar. E a gente precisa ter em mente que mesmo que a gente procure em outro lugar, né, não é ruim procurar em outro lugar, desde que a gente tenha o discernimento, que a gente está falando aqui hoje, né? A gente precisa, mesmo procurando em outro lugar, entender que a Bíblia é a verdade para tudo. Quando a gente foi para um congresso em Águas de Lindóia, né, sobre aconselhamento, há muitos anos atrás eu fui, Marcela estava grávida ainda, a gente foi com a galera da igreja, e o slogan, assim, Mirth também estava lá, Mirth também estava grávida, o slogan era a Bíblia tem todas as respostas, né, o tema, assim, central. E foi uma coisa que ficou no meu coração até hoje, assim, a gente precisa internalizar isso mesmo, que a Bíblia é a verdade e que a Bíblia tem todas as respostas. Outro tópico que a autora colocou, que eu achei muito interessante e muito importante também a gente falar, é que é do poder do Espírito Santo para nos ajudar a discernir, né? Muitas vezes a gente associa, né, por conta do pentecostalismo e tal, a gente associa essa questão do poder do Espírito Santo somente com coisas ligadas à emoção, né, a manifestações assim, né, de emoção, de cair ou de falar em línguas, e a gente acaba às vezes nas igrejas reformadas acaba não se falando muito do Espírito Santo ou do poder do Espírito Santo com medo disso ser mal interpretado. Mas na verdade o Espírito Santo nos foi dado, né? Jesus disse aos discípulos, né, que ele iria, mas ele iria mandar o Consolador. E o Espírito Santo é o Consolador, mas não só isso, né? Lá em João 16, eu vou abrir aqui rapidinho para a gente ler. João 16, versículo 13. Ele diz assim, Jesus, né? Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E lá no versículo 15 ele diz: tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então o Espírito Santo é o nosso consolador, mas ele também nos instrui, né? O poder do Espírito na nossa vida é também um poder de nos instruir, de nos ensinar. Então, nós precisamos nos apropriar dessa verdade e descansar também nessa verdade, né? Que a gente não vai fazer isso pelas nossas próprias forças, né? A gente precisa fazer o que nos cabe, a responsabilidade humana que nos cabe, né? Que é buscar o conhecimento, a instrução, mas entender que quem completa a obra é o Espírito, né? Então, não precisamos ficar preocupadas de, mas esse negócio de estudar não é para mim, ou eu não gosto muito de ler, ou eu não vou, tem muito assunto, tem muita coisa que é difícil e eu não vou conseguir entender, né? Não se preocupe, porque você não vai fazer isso sozinha, né? Você vai fazer com o auxílio do Espírito Santo. Então, somos aptas, né? Somos aptas para discernir espiritualmente as coisas. Bom, e lá na página 85, a autora pergunta assim: você deseja discernimento espiritual? E ela nos encoraja, nos lembrando que Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu a palavra, né? A sua palavra, que contém toda a instrução para a nossa vida, que Deus nos deu o privilégio de ir a Ele em oração, e que Deus nos deu a igreja, né? A família da fé, para nos oferecer esse apoio. E Deus nos criou para a glória dele, né? E a partir do momento que a gente busca esse discernimento, que a gente busca essa instrução, essa sabedoria do Senhor, nós estamos glorificando a Ele, né? Seja para a transformação própria da nossa própria vida, né? Da nossa própria forma de pensar, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, como também
no momento que a gente for aconselhar os outros, né? A gente, às vezes, eu lendo aqui esse livro, e eu sempre penso, meu Deus, mas, né, sei lá, se eu vou um dia aconselhar alguém, mas assim, a verdade é que, gente, se a gente parar para pensar, todo ser humano é um conselheiro, independente de ser crente ou não. Se uma pessoa parar assim para pensar, tipo, nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias, você deu pelo menos um conselho para alguém. Você deu um conselho ou uma opinião sobre alguma coisa, ou pelo menos um eu acho. Menina, eu acho que você devia fazer. Então, assim, todo mundo é um conselheiro, né? Só que a nós cristãos, né, cabe a responsabilidade também de aconselhar de forma bíblica, né? Não só com o eu acho, que você deve fazer isso, mas buscar a instrução do Senhor para que a gente possa fazer isso para glorificá-lo, né? Instruir umas às outras em amor e levando umas às outras mais para perto de Cristo. E eu também queria complementar aqui que às vezes a gente também tem essa visão de que quando a gente vai pedir um conselho a alguém, mas se eu falar isso, fulaninho vai achar que eu sou, sei lá, né, que eu não entendo muito de Bíblia, que eu não sou madura na fé, né? Às vezes a gente tem medo de se expor mesmo às nossas fraquezas e tal. Mas além do aconselhamento ele ser bíblico, né? A palavra diz que a gente deve, né, confessar nossas falhas uns aos outros, né, nos aconselhar. A gente também tem que ter em mente que o pastor Tiago, lá no curso de aconselhamento, né, Marcela? Ele até comentou isso um dia, e eu fiquei assim, realmente eu nunca tinha pensado por esse lado. Ele disse assim, gente, eu posso estar aconselhando uma pessoa que tem um problema, por exemplo, com, sei lá, tá com um problema no casamento, eu estou aconselhando. Mas em outra área da vida dela, né, da vida secular, espiritual dela, ela pode ser muito mais madura do que eu, né? Então, assim, que a gente também, no momento que vai dar um conselho de um assunto específico, a gente não englobe aquilo para a vida toda da pessoa, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade de confiar, por exemplo, no Senhor em uma área específica da vida dela, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, na questão da saúde, né? Tenho dificuldade de confiar no Senhor com relação a essas questões de saúde. Não significa que ela tenha dificuldade de confiar no Senhor em todas as áreas da vida dela, né? Mas naquela situação específica. Então, que a gente também não generalize, né, as situações. Foram algumas coisas assim que vieram para a gente no curso que eu guardei bastante e queria compartilhar também com vocês. E, bom, gente, é isso. Lá também, Filipenses 2:12, eu queria deixar aqui esse texto. Vou ler rapidinho para poder terminar. Ele diz assim, Filipenses 2:12, ele diz: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, né? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, a responsabilidade, né, de desenvolver a nossa salvação, de buscar, né, o crescimento é nossa, né? Mas ao mesmo tempo ele diz, mas é Deus que efetua em vocês o querer e o realizar. Então é um conjunto. A gente faz, né, a nossa parte e o Espírito Santo faz o resto, né? Faz o sobrenatural. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E Marcela, acho que agora vai abrir, né? Marcela Mirtes, para as irmãs.